Olá, Capricórnio, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este momento, ao tarô terapêutico. Eu sou a Adri e aqui nós vamos ter um momento de tarô terapêutico, que é um tarô voltado para a reflexão, para a meditação e para o desenvolvimento espiritual. Vamos falar sobre o amor, né? Sobre a nossa vida amorosa e afetiva, mas também tem o lado reflexivo, o lado do aconselhamento, o lado da meditação, da busca pelo direcionamento na área amorosa, tá bom? Então, toma uma respiração profunda, se conecta com o momento presente e se conecta com a pessoa amada, porque eu tenho certeza que essa leitura irá falar grandemente com você. Eu tentei aqui dar um jeito para vocês conseguirem ver as cartas. Acho que vai ser interessante. Espero que vocês gostem. Sintam-se à vontade, tá bom? Por favor, universo, guia as minhas mãos neste momento. O que os capricornianos precisam saber? Vamos começar com uma frase de afirmação de poder. Eu sou uma pessoa maravilhada com a vida. Eu sou o incrivelmente bem-sucedido em tudo. Nossa, olha só. Eu sou uma pessoa maravilhada com a vida. Eu sou o incrivelmente bem-sucedido em tudo. Essa frase, Capricórnio, é para você começar a criar a sua realidade, tá? E mudar o teu olhar para a vida. Eu sempre falo o seguinte: a gente nunca está no lugar errado, tá? Os mais sábios, as pessoas mais espiritualizadas, elas falam o seguinte, que a gente está no lugar que deveria estar. A gente nunca vai estar no lugar errado, tá? Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, tudo tem um pra quê. A gente só precisa ser grato pelo que a gente está vivendo e aproveitar a lição, o que a vida está querendo ensinar pra gente, aproveitar da melhor forma possível, que assim a gente vai evoluir e vai mudar de nível, tá bom? Capricórnio, e agora nós vamos verificar a energia, fazer uma análise energética de como que está a tua conexão com a pessoa amada, por favor, como que está a trajetória desse capricorniano, dessa capricorniana que está vendo essa leitura. Por favor, tarô, por favor, universo, guia as minhas mãos neste momento, que seja para autoconhecimento e aconselhamento, que seja para o bem maior hoje e sempre. A carta do louco com a do julgamento. O louco com o julgamento. Aqui nós temos o arcano de número 0, uma energia muito infantil, tá? Eu sempre, quando eu pego esse arcano do louco, eu sinto muito uma energia instintiva. Tanto é que a gente tem aqui um cachorrinho, ó, representando justamente essa energia instintiva. Uma pessoa que ela é muito movida pelos instintos, talvez uma pessoa impulsiva, porque o louco, o nome já está dizendo, né? Ela não raciocina, ela vive um momento, ela tem algo que o faz se mover pelo impulso, tá? Essa é a energia. E tem aqui a carta do julgamento, tá? Pode ser que você, capricorniano, que está ouvindo essa leitura, esteja lidando com alguma questão assim de certo e errado, justiça, porque a carta do julgamento fala sobre isso, né? A questão do tempo em que a pessoa está sendo analisada, né? A análise, o julgamento, o karma sobre pagando por alguma coisa, que cometeu algum erro, tá? E essa carta do julgamento eu sempre acho interessante porque ela fala sobre
a pessoa emergir de uma forma diferente. Então, depois dessa situação na qual essa pessoa está enfrentando, há uma possibilidade dela sair dessa situação de uma forma melhor do que a forma que ela entrou. Porque o julgamento, além de ter essa conotação voltada para as leis da matéria, também tem uma lei espiritual regendo, tá? Vamos ver aqui, sentimento dessa pessoa, a pessoa que Capricórnio traz no coração, sentimento dessa pessoa, da pessoa amada de Capricórnio em relação a Capricórnio, por favor, universo. Sentimento da pessoa amada de Capricórnio em relação a Capricórnio. O que essa pessoa traz no coração? O que ela vibra, o que ela pulsa em relação a Capricórnio. Essa leitura pode estar espelhada também. Você pode ter vindo aqui para ver a leitura do seu amor, do signo do seu amor. Essa leitura pode falar diretamente com você. Carta da saudade. A pessoa com saudade do tempo vivido, dos tempos bons que foram vivenciados. Família, saudade da família, do que tinha com você, do vínculo familiar. Carta da princesa de copas, a pessoa querendo te enviar uma mensagem, querendo falar com você, oferecer um amor. E o 7 de pentáculos, falando sobre ciclos, sobre um tempo, sobre fases, tá? Espera. Tem muito essa energia aqui. A energia da criação, no sentido de plantar e colher, tá? Para a próxima pergunta, é o que você precisa fazer em relação dessa dinâmica, em relação a essa pessoa, tá? 8 de pentáculos. Gente, eu acho muito interessante porque eu tô fazendo as leituras do elemento terra. E a leitura do elemento terra, os signos do elemento terra é Capricórnio, Virgem e Touro. E as cartas que vêm, gente, algumas cartas elas se repetem nas leituras. Eu acho muito interessante porque isso acontece em todas as leituras. Quando eu tô fazendo elemento fogo, acontece isso, o elemento água acontece isso no signo de água. E o elemento ar também é muito interessante, o tarô é muito lindo. É como se os signos estivessem conectados um ao outro, quer dizer, estão, né? Então, o elemento fogo traz uma energia, elemento terra, fogo, água e ar, né? Hoje estamos com o de terra. A rainha de paus. Rainha de paus para você. E eu iria tirar fundo do deck, mas eu senti de tirar a primeira carta, então eu vou tirar a primeira carta. O 9 de paus. Tá? Então, meus amores, o 8 de pentáculos representa que você precisa pensar no teu progresso, na tua evolução, na tua melhora, tá? Aqui é um desenvolvimento pessoal próprio seu, tá? E se tornar essa mulher que temos energia feminina, essa mulher maravilhosa e de bem com a vida e autoconfiante. Aqui é um momento, Capricórnio, de você pensar em você, tá? Pensar em você. Aqui no fundo do deck temos o 9 de paus, que fala sobre um tempo de cansaço, de pensamentos repetitivos, ruminativos, tá? Que você... um cansaço da mente ou a perda energética, tá? O 9 de ouros de paus fala isso, tá? E é um problema, porque o 9 de paus, ele fala sobre a busca por uma solução, uma solução de algo, e às vezes o que não tem remédio, remediado está, tá? É muito importante de você pensar em você nesse momento.
Vamos ver quais as possibilidades para Capricórnio. Possibilidade. Nossa, já virou. Carta da estrela. O que mais para Capricórnio? Uma carta, por favor. Uma carta. Possibilidades para Capricórnio em relação a essa dinâmica. O 9 de espadas falando sobre uma aflição, um momento de ansiedade, momentos de busca por respostas. Acabamos de falar sobre essa busca por uma solução, busca por uma resolução de um problema, tá? Que muitas vezes parece que não tem remédio, né? O mago, que saiu junto com o 9 de espadas, o mago ele fala sobre você ter o poder da transformação. Você tem o poder aqui de transformar a tua realidade, tá, Capricórnio? Diante dessa situação. A carta da estrela fala sobre uma busca por orientação espiritual. O que mais? 5 de espadas veio aqui na posição de desafio, tá? Aqui o guerreiro, o medo da derrota, o guerreiro derrotado, né? 5 de espadas fala muito isso, sobre pensamentos de vingança, tá? Pensamentos de vingança, é aquela pessoa que fica na espreita, tá? O ego ferido também. Essa pessoa de Capricórnio, né? Teu amor Capricórnio é uma pessoa que tá tendo dificuldades em amadurecer, tá? A carta da morte invertida. Carta da morte invertida. O que estava morto ganha vida novamente. O que estava para ser finalizado não vai ser finalizado. E essa pessoa, ela busca isso, ela não quer ver o fim do relacionamento de vocês, tá? Ela não quer ver o fim, tá? Ela não vai desistir assim. Ela perdeu a batalha, mas não perdeu a guerra, tá? Esse guerreiro aqui, ele não vai sair satisfeito da situação, não. Mais uma. O 3 de paus, representando aqui experiências, representando aqui possibilidades. Então, é importante que você, Capricórnio, veja que não existe só uma possibilidade, existe várias, tá? Rainha de ouros no fundo do deck, representando que você deve buscar o seu crescimento pessoal e se tornar essa pessoa independente que a Rainha de ouros representa. Essa leitura, Capricórnio, é muito interessante porque fala muito sobre uma saudade, a pessoa sentindo saudade, vontade de te mandar mensagem, tá? Mas fala também sobre uma dificuldade da pessoa se comportar como alguém maduro, por conta do louco aqui, tá? Mas esse louco também representa um desejo de vir à tua procura, um desejo de... Pode até ser aquele desejo de sair pelo mundo, sabe? Também, um desejo de sair pelo mundo, um desejo de uma coisa nova, tá? Eu vou tirar aqui com o oráculo
Vou perguntar aqui pro tarô, pro oráculo, qual que é a intenção dessa pessoa em relação a você, tá bom? Intenção da pessoa em relação a Capricórnio. O que essa pessoa pretende fazer? 3 cartas. Quais as intenções dessa pessoa em relação a Capricórnio, por favor? A carta do coração tá representando que essa pessoa tem sentimento por você, tá, Capricórnio? A carta da reconexão, que já foi falado aqui na mesa, que existe um desejo, né, da pessoa ainda te procurar, e o guerreiro pode estar ferido hoje, mas ele não desistiu. Símbolos universais. Então, essa carta aqui veio para você prestar atenção nos sinais que o universo está mandando para você, tá? Então, essa leitura, outras situações nas quais você pode ter visto algo e pode ter percebido que era um sinal para você, o universo está te mandando símbolos, está te mandando sinais, tá? E a carta da resolução no fundo do deck, representando que há um desejo de resolver o problema. Eu não sei por qual problema vocês estão enfrentando, mas aqui há um desejo de reconexão e de aproximação novamente. E essa carta aqui fala muito sobre ligação de alma, tá? Fala muito sobre isso. Provavelmente vocês têm uma ligação, um vínculo de alma, tá? Então, vou pegar aqui cartas sistêmicas que vai servir para você também mudar padrões, para você também mudar campos, desatar os nós entre você e essa pessoa, tá? Eu abençoo o seu caminho. Então, você pensa nessa pessoa, fala o nome dessa pessoa e diz para essa pessoa: eu abençoo o seu caminho. Porque essa pessoa precisa muito de uma energia positiva que você emane para ele, tá? Ele ou ela. Não quero ser uma vítima. Recuso-me a sentir-me desamparado. Afirmo o meu próprio poder. Então, assim, aqui você não pode aceitar que essa situação te faça refém dela, tá? Então, você não precisa aceitar algo que te faça mal, tá? Você tem que assumir o poder da sua vida, da sua autonomia, tá? Até que você torne consciente o inconsciente, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino. Então, aqui, nós tivemos aqui uma carta que fala sobre conexão de almas, né? E aí a gente fala assim, esse é meu destino, essa é minha sina. Mas você precisa tornar consciente, porque a vida, ela coloca pessoas na sua frente para você identificar padrões. Quando você identifica padrões, você consegue sair da roda de repetições, de ciclos repetitivos. Você para, né, de chamar isso de destino, porque você traz para o consciente. Mais uma vez, a gente traz essa questão de você aprender com os relacionamentos. Aprender com as situações que a vida nos coloca diante de nós. Tá bom, Capricórnio? Essa leitura aqui, ela é bem reflexiva, então você pode ouvi-la novamente para você poder pegar todos os sinais que o universo está querendo te mostrar. Eu espero que tudo isso possa ter te ajudado a trazer luz para o teu caminho. Fiquem bem, curtam, comentem, compartilhem.